e nós vamos ouvir com os nossos corações abertos. Boa noite a todos. Que alegria e privilégio poder estar aqui nesta igreja com os amados. Agradeço ao pastor Ebenezer pelo convite, da mesma forma como aos demais pastores, pastor Fernando e pastor Carlos. Obrigado por essa oportunidade. Eu convido a todos a se colocarem em pé e abrirem as suas Bíblias em Salmos capítulo 40. Salmos capítulo 40, vamos fazer a leitura dos versos 1 a 3. A palavra de Deus diz: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém. Vamos orar. Santo e eterno Deus, em sua presença nós estamos, Pai, e agradecemos, Pai, o privilégio de poder compartilhar da sua palavra com a tua igreja, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor me use nesse momento para que eu seja a boca do Senhor, a fim de transmitir o recado do Senhor, que eu não seja visto na minha pequenez, mas que eu seja usado pelo Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar? Como nós já ouvimos aqui, o tema da semana, como tema principal, são orações que transformam, e hoje nós falaremos sobre a característica da paciência, ou a oração que produz paciência. Antes de mais nada, eu gostaria de destacar aqui o que nós sabemos sobre paciência. No site Wikipedia diz que paciência é uma característica de manter um controle emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo. Consiste basicamente na tolerância a erros ou fatos indesejados. É a capacidade de suportar incômodos e dificuldades de toda a ordem, de qualquer hora ou qualquer lugar. Também o dicionário da língua portuguesa vai nos dizer que paciência é uma virtude que consiste em suportar dores, infortúnios e incômodos sem revolta ou queixa. Tolerância, qualidade de quem espera com calma e serenidade o que tarda. Perseverança em realizar ou continuar um trabalho apesar das dificuldades. Segundo essas definições, não precisa me responder, mas faça uma reflexão. Você se considera uma pessoa paciente? Davi, ele nos ensina, ao longo de sua vida, essa espera com paciência no Senhor. Eu tenho estudado os livros de Salmos, tenho meditado neles, e eu tenho visto um pouco da vida de Davi, o quanto ele clamou ao Senhor e o quanto ele esperou no Senhor. E como nós vemos aqui no Salmos 40, Davi ele dá esse relato que ele esperou com paciência no Senhor. Por isso, nessa noite, meus amados, eu gostaria de convidá-los a fazer uma reflexão aqui comigo nesse texto, para extrairmos então algumas lições importantes que nós podemos aprender com Davi e com esses salmos. E a primeira lição que eu gostaria de destacar aqui é que nós sempre devemos esperar com paciência no Senhor. Não tem outra opção. A palavra de Deus, ela nos direciona a essa espera pacientes no Senhor, confiando de que Deus fará o melhor por nós. O que de fato é esperar com paciência no Senhor? Esperar com paciência no Senhor significa confiar que Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas, mesmo que não possamos entender completamente ou ver aquilo que Ele está fazendo.
Esperar com paciência no Senhor significa entender que Deus tem o controle de tudo e de todos sobre a sua mão. Eu sempre costumo dizer que o controle nunca deveria estar nas nossas mãos. O problema começa aí, quando você tem o controle, ou você acha que tem o controle da situação. Nós nunca devemos ter o controle de nada. As nossas vidas têm que estar focadas em Cristo, voltadas para Deus, confiantes de que Deus sempre fará o melhor em nosso favor. Amém, meus amados? Esperar com paciência no Senhor é entender e aceitar o que está escrito lá em Eclesiastes 13:1, que diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Davi, ele conhecia muito bem isso. Por isso que aqui no verso 1 ele diz: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não foi no tempo que Davi planejou, não foi no tempo que Davi almejou, não foi no tempo que Davi esperava. Mas as coisas aconteceram beneficamente na vida de Davi no tempo do Senhor. E Davi reconhecia isso. Por isso ele diz: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para o meu clamor. Irmãos, se nós temos apresentado uma causa diante do Senhor, nós precisamos entender que o tempo para a resposta também é do Senhor. Não é nossa. Não adianta você orar, se levantar e achar que o problema estará resolvido. Não, não é assim que funciona com Deus. Porque Deus, ele sempre sabe o que é melhor para nós e o tempo dele que é melhor para a sua promessa se cumprir nas nossas vidas. Muitas vezes nós achamos que sabemos o que é melhor e o tempo que é melhor para nós, mas a verdade é que se nós recebermos alguma dádiva da parte de Deus antes da hora, e eu estou falando se, porque isso não acontece, mas se acontecesse, muito provavelmente que esta bênção se tornaria em uma maldição nas nossas vidas. Nós vemos ali a história de José, injustiçado, vendido ao deserto, aliás, vendido ali ao Egito, peregrinou muitos anos, mas lembra, lá no seu passado, ele teve um sonho de que ele reinaria até mesmo sobre a sua casa. Mas José precisou passar por um processo de tempo. E eu acredito que ele precisou esperar com paciência no Senhor. E a seu tempo nós vimos ali a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Imagina só se ele é posto como governador do Egito antes da hora. Muito provavelmente ele faria ali injustiça ao invés de justiça para com os seus irmãos. Nós vemos Abraão esperando a promessa de um filho. Esperou ali 25 anos essa promessa acontecer. E o autor de Hebreus, aliás, o escritor de Hebreus vai nos dizer que, porque ele aguardou com paciência, ele recebeu a promessa do Senhor. Por isso, meus amados, eu digo sem medo de errar, nós não temos outra opção senão esperarmos com paciência no Senhor. Amém? Quando esperamos com paciência no Senhor, nós entendemos e aceitamos que Deus fará o melhor sobre as nossas vidas, pois a sua vontade é boa, agradável e perfeita sobre nós. Amém? E a segunda lição que eu gostaria de destacar aqui são os benefícios da espera com paciência no Senhor. Nós vemos esse relato a partir do verso 2. Deus ouve, aliás, a partir do verso 1, Deus ouve e nos responde quando nós clamamos por ajuda. Davi diz: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Estou meditando ali nos Salmos 3, 4, 5 e 6 e nós vemos ali que são salmos do período da manhã e do período da noite. Período da manhã e período da noite. E eu não acredito que esses dias foram dias consecutivos, um após o outro. Eu acredito que foram períodos em que Davi clamava dia e noite, aguardando a resposta no Senhor.
E nós vimos que Deus o livrou. Deus colocou ele em um lugar de destaque. Salvou ele das mãos dos seus inimigos. E no verso 2 ele diz aqui: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Meus amados, este é o nosso Deus. Se esperarmos com paciência no Senhor, Ele nos tira do poço da destruição, da ruína, do fracasso e firma os nossos pés na rocha que é Jesus Cristo. Amém, meus amados? Por isso vale a pena esperar com paciência no Senhor. Analisando aqui essa passagem sobre um charco de lodo, um lago horrível, eu fui pesquisar um pouquinho mais o que seria esse charco de lodo. Ele nem é uma poça, aliás, é uma poça de lama, mas nem é uma poça de lama tão profunda que possa submergir alguém. Mas aquela lama, ela é tão espessa, muitas vezes misturada com outros dejetos, que uma pessoa, ao passar por ali, ela se sente presa. E ela não consegue sair facilmente dali. Quantas e quantas vezes nós nos vemos nesta situação, diante das circunstâncias desta vida, diante daquelas pessoas que muitas vezes nos perseguem. Quantas e quantas vezes nós nos sentimos rodeados por esse embaraço. Qual é a solução? Resolver na força do nosso braço? Lutar contra isso? Ouvindo um relato sobre um homem que caiu num charco de lodo, ele diz assim: quanto mais ele tentava se debater e sair dali, mais ele era aprisionado, assim como uma areia movediça. Quanto mais a pessoa se move, mais ela é envolvida por aquele lamaçal. E eu tenho aprendido que esperar com paciência, muitas vezes, é se aquietar ali no seu canto e esperar Deus agir. Não é nós, não somos nós. Não é a força do nosso braço, mas é a força do nosso Deus. Amém, meus amados? E ele continua, verso 3: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Ele nos dá um cântico novo, um cântico de vitória e adoração ao nosso Deus. Este é um benefício de que nós temos depois que aguardamos ou esperamos com paciência no Senhor. Por isso, meus amados, vale a pena exercer a paciência no Senhor. Como é que nós conseguimos a paciência? Através da oração. Para concluir, nós não temos como resolver a nossa impaciência sem oração. Porque quando nós não oramos e tentamos resolver do nosso jeito, o que vem sobre nós é a impaciência. Contrário do que diz aqui o salmista. E por que devemos orar? Porque a oração, além de nos transformar, nos moldar, ela também nos aproxima de Deus e nos faz ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados? A palavra de Deus nos afirma que Jesus foi um homem cheio do Espírito Santo. E sabe qual era uma das coisas que Jesus mais fazia enquanto esteve aqui neste mundo? Ele orava. E nós? Temos orado? Então, se queremos ser mais pacientes, precisamos orar mais. Pois orando mais, nós seremos cheios do Espírito Santo. E quando somos cheios do Espírito Santo, nós temos em nós uma virtude que vem do próprio Deus para nós, que é o fruto do Espírito. E uma das características do fruto do Espírito é a longanimidade, que é maior do que a paciência, pois nos faz ter um longo ânimo em esperar o socorro que vem do Senhor. Amém, meus amados? Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos orar mais. Vamos entregar e confiar mais com paciência no Senhor, pois a oração produz fé, esperança, perseverança e paciência
para esperarmos o socorro que vem do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Deus abençoe.